saiu do Remo em 2006, né? Teu último ciclo. 15 anos, 16 anos. Nesse tempo, foram poucos laterais direitos que se destacaram por aqui. Pouquíssimos mesmo. Posso citar o Levi, que tem o acesso de Série D para C. O Ricardo Luz, que conseguiu subir em 2020, Isso. mas esse ano não teve o rendimento. Não. O próprio Enes, que teve um certo destaque na Série B, mas depois caiu de rendimento. Está aí agora no rival. Foi rebaixado com o Náutico também, né? Mas falando também, não só do clube do Remo, Marquinhos, dessa dificuldade que o Remo tem de achar lateral direito, e o esquerdo também, dessa polêmica, né, da seleção brasileira relacionada a Daniel Alves, porque com 39 anos já tem, né? Isso. Não é só a questão técnica que vai fazer com que ele jogue na Copa do Mundo, tem a questão física também. Inclusive, até ri na hora que o Tite falou que ele tá fisicamente ele está bem e tal. A pergunta que eu te faço, Marquinhos, realmente a posição está escassa ou é uma posição que já não é a mesma da época que tu atuava? Olha, Smith, não é a mesma, né? Não é a mesma e vem ficando cada vez mais difícil você encontrar lateral direito, até porque o futebol ele mudou, né? Hoje em dia as equipes jogando sempre com dois extremos aí, quando não é um falso extremo, mas sempre, né, iniciando ali com um jogador aberto, ou pelo lado esquerdo ou pelo lado direito. Então o que é que acontece, Smith? Hoje em dia quem faz o trabalho sujo são os jogadores de extremas, entendeu? Que tem que acompanhar o lateral e tudo, né? Então, hoje em dia, o lateral ele não tem mais tanta aquela obrigação de ir lá na linha de fundo e fazer, até porque ele joga numa linha abaixo do extremo, né? Então, você não vê muito isso hoje em dia. Antigamente, vamos dizer, em 2005 aqui com o Landu ele era esse nosso ponta, né? Ele era o nosso ponta, ele jogava muito no corredor e na minha frente. Sim. Mas eu era um cara também, por ter muita força física e gostar também de jogar na profundidade, não só na profundidade, mas vir por dentro, que acho que você lembra que teve um gol que eu fiz vindo por dentro contra o Abaeté, que foi 1-1. Sim. Aí tem outro que é contra o Novo Hamburgo, que foi 1-0, o gol da vitória. Isso tudo eu vindo por dentro. Por dentro. Tá entendendo? Por dentro. Mas, mas só que o Landu, eu era um cara que eu gostava, a gente conversava muito, porque o Landu, primeiramente, que a gente era entrosado dentro e fora. Sim. Porque o Landu a gente era parceiro de quatro. Então você fala, Landu, movimenta. Entendeu? Movimento. Porque o teu movimento vai ser o meu movimento. Porque se tu vinha por dentro, tu vai abrir o corredor, eu tô indo pro fundo, né? E se você abrir, eu venho por dentro. Então, só que assim, cara, a gente vê hoje em dia diminuindo esse tipo de entendimento, esse tipo de, sabe, leitura de jogo, essa qualidade, essa coragem, entendeu? E essa preparação. Então, a gente, cada vez mais a gente está vendo. E eu te falei algo aqui em off que vai acontecer, Smith. Pode me cobrar isso lá na frente. Daqui a um tempo, realmente, todos os clubes vão ter no máximo um lateral. No máximo um lateral. Por conta disso, porque hoje em dia, todo jogador que joga ali, ele no máximo hoje em dia ele é um construtor. Porque quem vai fazer a função de fazer um cruzamento ali é o extremo. É o extremo. Tá entendendo? Ele vai ser sempre construtor, vai sempre jogar por dentro e sempre vai ser aquele jogador para dar só o passe. Dificilmente tu vai ver ele passar. Vai passar, vai, mas dificilmente tu vai ver. E às vezes quando passa ele nem recebe. Né? Porque o extremo traz para dentro, aí vem o centroavante, às vezes vem o meia. E hoje em dia também tem. Hoje em dia o futebol mudou por quê? O lateral ele tá apoiando menos, por quê? Porque hoje em dia tu vê o primeiro homem e o segundo homem do meio de campo pisando na área adversária. No mínimo, o primeiro homem de meio de campo, ele está ali no rebote. E o segundo está lá dentro. Pode reparar. Então, tu tem que ficar com uma linha de 4 fixa, ou no mínimo com uma linha de 3 ali atrás. E às vezes um lateral, você lembra agora recentemente, o próprio, era Celcinho? Sim, do Remo, Celcinho. Pode reparar que o Celcinho fez acho que 2 jogos jogando como terceiro zagueiro pelo lado direito. Não subia. Isso, tá entendendo como é que é? Então, pra te ver. Então, daqui a um tempo, então, tu já vê hoje muitos times na Europa que só tem um lateral. Quando esse lateral está suspenso ou machucado, pode reparar que tá alguém jogando improvisado ali. Né? Porque a função vai ser só para construir. Dar o passe ali para chegar ou no meia, né? Ou no terceiro homem, ou no extremo, entendeu? Ou no volante aqui, enfim. Então o futebol tá muito desse jeito, é por isso que a gente está vendo cada vez menos laterais assim aparecer, se destacar, e aí o Tite tem que levar o Daniel Alves. Mas assim, Danilo vai jogar,
né? O Daniel ele tá indo mais pelo lado emocional, aquele cara De vestiário. de vestiário, para justamente até, né? Os caras até acharam que pô, ele vai para cuidar do Neymar, né? Porque o Neymar parece que é o único que respeita, né? É o Daniel, entendeu? Enfim. E essa outra molecada, né? Que surgiu aí com muita qualidade, com muito potencial. Mas assim, eu não levava ele como jogador. Eu levaria o Daniel Alves fazendo uma outra função, como a gente citou, o Juninho Pernambucano, o Cafu, né, que já está dando um apoio, César Sampaio também, enfim, então eu levaria nele, porque aí você tira a vaga de alguém que poderia ir, e eu, na minha opinião, levaria o Ganso, né, porque a seleção ela só está com um meia de origem, que é o Everton Ribeiro, Sim. E aí você levaria o Ganso, já pensou o Ganso, Caraca. Pegando aquela molecada ali, né, se movimentando para um lado e para o outro, cara, o que ele ia servir aqueles meninos ali que sempre estão se movimentando, o próprio Neymar também. Mas enfim, em qual posição tu acha que o Ganso se encaixaria? Como meia mesmo, armador para os como terceiro homem. Como o Neymar hoje está jogando? Como terceiro homem, porque na verdade o Tite ele gosta de jogar muito no 4-3-3, né? Sim. Ou no 4-2-3-1, né? Então sempre ele vai colocar alguém centralizado. Né? Ou centralizado na frente dos três, ou centralizado na frente dos dois volantes. Então ele faria essa função. Ele ia ficar entre os dois volantes e os três atacantes, né? Se fosse no 4-2-3-1. Ou então no 4-3-3 isso, na frente dos dois volantes ali, ele sendo esse cara para jogar centralizado, para estar abastecendo. Os três atacantes, um dos laterais para apoiar, seja Alessandro, né? Alex Telles, ou Danilo, né? Que na minha opinião do lado direito acho que não vai ter muito segredo não. Ainda tem o Militão que faz essa função de lateral também, então eu não vejo, né? Então, independente disso, né, Smith, aquilo que eu falei, independente, sempre vai acontecer isso, né? Todos nós brasileiros somos treinadores e a gente sempre vai querer levar alguém que não foi, mas não é por conta disso que a gente vai torcer contra. Com certeza. Claro que a gente torce muito para que a seleção... Muita gente está falando assim, Smith, mas o Brasil não jogou um amistoso contra times europeus. Verdade, ok. Só que é por isso que o Tite está levando... Né, a maioria de jogadores que jogam na Europa, que são acostumados a jogar contra esses jogadores europeus, entendeu? Então acho que ele encontrou o equilíbrio aí para justamente suprir essa necessidade que foi de ter jogado contra times da Europa, né? São jogadores que são acostumados a jogar nas principais ligas contra esses grandes jogadores. Aí não dá para te colocar o Daniel Alves para correr atrás do Mbappé, né? Como é que ele quer dizer que o Daniel tá bem fisicamente? Vai ali correr atrás do Mbappé, pai. Nem o Marquinhos Belém no auge não dava para acompanhar o Mbappé, que tem muita força, né, cara? Então ele vai mais mesmo para ser aquele jogador psicólogo, aquele jogador que vai trabalhar em cima do emocional da rapaziada ali, né? Na concentração, na viagem, na pré-eleção e no banco de reserva. Não, e detalhe, vai ser uma Copa do Mundo também no meio da temporada europeia, né? Isso. Inclusive a questão física pode ser que seja algo determinante aí para alguns jogadores chegarem um pouco desgastados na Copa, né? Exato, até porque os estádios lá tudo tá climatizado, então acho que o clima não vai afetar tanto assim a Copa do Mundo para a seleção brasileira.